Bom, galera, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, estamos aqui diretamente do Paraguai, trazendo daqui de Assunção todas as informações de Fluminense e Olímpia, ou Olímpia e Fluminense, que acontecerá nesta quinta-feira. Hoje é quarta, né? Eu tô gravando isso daqui na madrugada de terça, mas já é quarta-feira para você que está assistindo. Eu conto com um like seu aí embaixo, conto com uma inscrição sua aqui. A gente está tentando trazer sempre a melhor cobertura do Fluminense aqui no Raiz Tricolor em todos os países que o Fluminense jogar, em todos os estados que o Fluminense jogar. E, bem, falando em Fluminense jogar, eu abro esse vídeo aqui, em que a gente vai falar sobre a fala do Rodrigo Capello sobre o André. Eu vou botar ela aqui, enfim, a gente vai discutir um pouquinho. E a gente vai falar também, além do assunto que eu vou falar agora, sobre o nosso próximo adversário. Mas o assunto que eu vou falar agora, que eu falei, são os relacionados que viajaram. Eu tinha anotado, o Fluminense acabou que já tinha até divulgado, os jogadores que viajaram aqui para o Paraguai. O Fluminense trouxe Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes, os três goleiros que normalmente já viajam. David Braz, Marlon, Nino e Felipe Melo, também 4 zagueiros que já costumam viajar, além dos laterais Diogo Barbosa, Guga e Samuel Xavier, fecham ali os 10 da defesa, já que Marcelo está lesionado e suspenso. Alexander, André, Daniel, Giovani, John Arias, Léo Fernandes, Lima, Martinelli, Ganso e Thiago Santos fecham os 10 jogadores de meio de campo. Viajaram, totalizando 20. Germancano, John Kennedy, Keno, Lele e Johnny Gonzalez fecham os 25 da lista. Lembrando que para a partida oficial ali, para ir para o banco, só podem ficar 23. Normalmente o Vitor Eudes sai, né? Ele vem mais porque, se o Pedro Rangel passar mal e tal, alguma coisa, ele tem um goleiro reserva ali no banco. E o outro, eu confesso que sai quem? De Giovani? Deve sair o Giovani ali pela lógica, né? Enfim, todos os outros jogadores têm ali a sua função sem muita rivalidade. Mas sai mais um jogador além desse que eu divulguei. Bem, vamos falar de um outro ponto, vamos falar de Internacional e Fluminense ou Olímpia. Porque o Internacional se classificou depois de uma vitória contra o Olímpia. Perdão, o Internacional se classificou depois de uma vitória, 2 vitórias na verdade, contra o River Plate. E caramba, se classificou depois da vitória contra o River Plate, mas também se classificou depois da vitória contra o Bolívar. Agora eu acertei, não erro mais o adversário. Mas enfim, o Inter tirou o Bolívar depois de ter ganhado o jogo fora de casa lá em La Paz, estava, né, bem encaminhado já para poder se classificar e efetivou essa classificação. O destaque, sem dúvida, foi o Ener Valencia, fez os 2 gols da partida no Beira-Rio. O Inter ganhou por 2-0, já tinha aberto o placar muito cedo. Enfim, fica um destaque negativo aqui. Eu acabei não pesquisando o nome para poder confirmar, tô fazendo agora. O camisa 3 do Bolívar, pega aí os melhores. Eu tava no hotel lá do Fluminense fazendo a chegada e tal, enfim, depois fui jantar, não consegui ver o jogo, então peguei só aquele videotape ali um pouco maior. O camisa 3, o senhor Bentaberri, é um uruguaio, Brian Bentaberri. Meu amigo, que partida desastrosa desse cidadão, hein? Meu amigo, pega aí pra ver só. Jogador revelado no Danúbio, passando em times pequenos do Paraguai. Que partida desastrosa. O Ener Valencia não tem culpa, não tem nada que justificar isso daí não. Se classificou o Internacional com 2-0, já tinha vencido por 1-0 na ida. O Bolívar, que até tem um time ok, mas assim, depois de perder a ida, teve que jogar com a linha muito alta. E deu espaço justamente para o Internacional fazer lançamento o tempo inteiro, né, nesse espaço criado por essa última linha alta do Bolívar. Fato é que o Inter chega até as semifinais com apenas uma derrota na Libertadores. O River Plate, o River Plate foi o único time a derrotar o Internacional. Em todos os até agora 10 jogos, o River Plate no Monumental foi o único a vencer. Porque ele passou, o Inter passa na fase de grupos com 3 vitórias e 3 empates, passa invicto, né? Dentro de casa, o Inter empata com o Nacional do Uruguai, ganha o Medellín, o Deportivo Independente Medellín, e o Metropolitanos. E fora de casa, o Inter ganha o Metropolitanos, empata com o Nacional e Medellín, e depois perde para o River fora, ganha do River em casa e ganha as 2 do Bolívar. O Inter foi um time que se reforçou muito nessa janela do meio do ano. Eu não vou me prolongar muito mais aqui numa análise sobre o Inter, vou trazer gente, obviamente, para debater aqui, se a gente se classificar, até porque o nosso foco tem que se manter no Olímpia mesmo, até pelo menos até amanhã, né, nessa quinta-feira, no final do dia. Mas assim,
se engana quem acha que o Fluminense chega para a semifinal com favoritismo ou com amplo favoritismo contra o time gaúcho. Não chega. Pode até chegar com favoritismo, vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Olímpia e tal, mas assim, não é um amplo favoritismo não, isso é outra história. Bem, para a gente poder fechar esse giro de notícias aqui, o Rodrigo Capello, que é um jornalista especialista na parte financeira do futebol, ele fez uma parte do Redação Sport TV, onde ele tem um quadro que ele fala de finanças no futebol, e é um cara que, assim, eu posso testar isso, assim, é um cara que estuda muito, ele tem um podcast bem legal chamado Dinheiro em Jogo, e que não é aquele cara que fica só focado no número. Não é o senhor planilha de Excel. É um cara que, de fato, estuda bastante e entende movimentos do campo. E aí, enfim, eu vou botando o vídeo dele aqui, vou botar o vídeo dele aqui pra gente poder ver o que o Rodrigo Capello falou, e aí depois eu volto comentando. Esse tem um caso que é muito interessante, educativo em relação a como funciona o nosso futebol, Baeta. E a gente vai conectar os dois assuntos, vocês vão ver. O Fluminense recentemente recebeu uma proposta do Liverpool para vender o André. Uma proposta de 160 milhões de reais, aproximadamente. A proposta foi recusada. De um ponto de vista assim, meramente financeiro, se a gente for analisar a operação, a situação financeira do Fluminense, não aceitar essa proposta, recusar essa proposta, é uma irresponsabilidade. Porque a gente está falando de um clube que está quase falido. Mas está na Libertadores, está bem em campo, o Diniz está mandando super bem, agora técnico da seleção. Eu sei de tudo isso, mas continua sendo um clube com condições financeiras muito complicadas. É um clube que arrecada no ano 200, 250, 300 milhões de reais e que tem uma dívida acima de 700 milhões. É um clube que faz muito esforço para manter o salário dos jogadores em dia, as imagens em dia, para que isso não vire um problema no campo, e tem absoluta dificuldade para manter os outros salários, os outros custos em dia e pagar os seus outros credores. Este Fluminense recusou 160 milhões de reais, primeiro porque o próprio Fernando Diniz foi contra a venda, ele conta com o jogador, ele precisa do jogador, e depois, por uma questão de futebol brasileiro, que a gente também tem que entender um pouco o lado do presidente do Fluminense, da diretoria do clube, que é de que eles estão muito próximos de chegar num título de Libertadores. Se vende um jogador que seja, e as pessoas entenderem, tanto jornalistas, influenciadores e torcedores entenderem que por causa da saída deste jogador, o clube perdeu a Libertadores, é a integridade física do presidente que está em jogo. Então é uma decisão super difícil de ser tomada, todos eles sabem, e aí eu estou falando que não é um achismo meu, uma informação, todo mundo na diretoria do Fluminense sabe que recusar essa proposta foi algo temerário, irresponsável, mas diante de como funciona o nosso futebol e dos riscos envolvidos, eles recusaram. E aí, quando você não tem 160 milhões de reais entrando na venda de um jogador, você tem toda essa condição financeira que é muito complicada, você vai atrás de dinheiro emprestado. E aí a antecipação da Liga, ela encaixa. A diferença é que a antecipação de dinheiro da Liga não é receita, é dívida. Então, o clube, em nome do desempenho esportivo dentro de campo, recusa uma proposta super importante, deixa de arrecadar e se endivida ainda mais. Se vencer ou não vencer a Libertadores, o problema ficou, vai ter que ser resolvido depois. E quando isso se acumula de ano em ano, de década em década, os clubes vão quebrando. Então, eu trouxe esse caso aqui, acho que vai dar debate, vocês podem debater, inclusive, se venderiam ou não o André, né? De um ponto de vista meramente financeiro, teria que ter vendido e saído correndo no gramado do Maracanã, batendo no peito, agradecendo a Deus, porque 160 milhões era muito dinheiro. Tá, então vamos lá, tá? Você viu aí o vídeo do Rodrigo Capello, você provavelmente já tinha visto esse vídeo durante o dia, e eu acho que vale tocar nos pontos aí que ele falou. O primeiro, eu vi muita gente falando meio assim, repercutindo manchete. Eu acho um problema repercutir manchete, porque a manchete diz que o Capello disse que não venderam o André é irresponsabilidade. E aí quando você vê o vídeo, e enfim, se você quiser voltar pra ver o vídeo depois, acho que você vai ver com outros olhos depois de eu comentar algumas coisas, é que assim, ele fala claramente, de um ponto de vista meramente financeiro, ele só tá falando de grana. Recusar é uma irresponsabilidade. Por que ele acha que só pensando, ninguém tá pensando no campo, eu vi algumas pessoas botando assim, mas quando vende o jogador e perde o campeonato, diz que tá se dobrando pra Europa, que tá aceitando miséria. Então, mas ninguém tá falando dessa parte futebolística. O Capello tá falando da finança. Por que ele acha isso? Porque ele acha, ele chama o Fluminense de clube falido. Eu tendo a discordar um pouquinho dessa palavra, acho a palavra muito forte, porque acho que falência é uma palavra muito forte. Falência, na minha cabeça, é quando você baixa as portas.
Mas ele narra a situação real do Fluminense. O Fluminense arrecada 1/3 da sua dívida. É muito complicado isso. Você ter dívida de 9 mil e ganhar 3 mil de salário. E outra, ganha 3 mil de salário e tem gasto de 3 mil. Então, assim, você não vai conseguir diminuir essa dívida. Ele até diz que salários estão em dia, imagens estão em dia. Imagens não estão em dia. Eu só discordo, acho que a palavra é forte. Mas é um ponto que é real. Pensando financeiramente, se o Fluminense fosse um clube que te visasse o lucro, teria que vender o André. Dane-se o desejo do torcedor. Tenta ganhar a Libertadores sem o André. Se não ganhar, paciência, outra hora ganha. Entende a lógica? Futebolisticamente falando, faz sentido. Financeiramente falando, faz sentido isso que eu falei. O foco no lucro. Até porque, assim, aí a gente vai para outro ponto. Por que recusou? Segundo ele, primeiro, porque o Diniz pediu para recusar, porque era muito importante, ou seja, a parte do campo. E o segundo ponto que ele falou, que é porque estão muito próximo da Libertadores. A gente está falando aqui nesse vídeo mesmo de 4 jogos, pô. 3 são no Brasil, 2 no Maracanã. E vender um jogador pode custar esse título. Pode custar esse título. E aí ele até diz que a informação, Capela é jornalista também, é que dentro do Fluminense a galera concorda com esse ponto, de que financeiramente é uma irresponsabilidade, mas que futebolisticamente o título da Libertadores pode ser determinante nessa venda. E aí é obviamente que se não acontecer nada de mal com o André, graças a Deus, tomara que não aconteça, esse valor até aumenta. E aí é onde eu entro no ponto do all-in. O Fluminense deu all-in, e o all-in não é só a venda. É o ponto que ele fala, o Fluminense precisava vender jogador. Ah, Gabriel, não, mas o Fluminense precisa vender 100 milhões, mas essa venda pode acontecer no final do ano. Tá, mas o Fluminense tem que pagar salário de agora. O Fluminense precisava vender 100 milhões para poder pagar o salário de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. E aí, como que o Fluminense vai pagar esses salários? É o que ele fala da grana da Liga. Eu falei aqui algumas vezes. A Liga Forte Futebol tem princípios muito interessantes, mas eu fico preocupado com essa antecipação dos 20% lá. Porque foi um dinheiro bom que entrou, é um dinheiro que vai ajudar a pagar, mas é um dinheiro de 50 anos que está sendo usado agora. Ou seja, não é antecipar dinheiro, é dívida. Não é dinheiro que entra, é dinheiro que na verdade está saindo lá da frente. Esse dinheiro é como se fosse uma dívida penhorada que você não vai pegar o negócio de volta. E aí ele fecha falando que clubes quebram porque fazem isso. Aí você fala, pô, clubes quebram porque não vendem um jogador para conseguir a Libertadores? Não, clubes quebram porque fazem isso sempre. Porque focam só no campo e são irresponsáveis financeiramente. Ficam fazendo dívida para poder manter jogador, enfim, e ter rendimento esportivo. Então, a análise do Capela, ela faz um sentido. Ele foi pro lado financeiro. Do lado financeiro não faz sentido manter o André agora. Do lado estritamente financeiro não fazia. Todo mundo concordava que era uma proposta que, num cenário normal, não viria de novo. É porque o André tá num cenário anormal, ele tá com seleção, o Fluminense tá indo na reta final de Libertadores, então é provável que venha uma outra super proposta dessa. Mas num cenário natural, o André seria, o volante, a maior venda de volante da história do Brasil, pô. Então, assim, financeiramente falando, não faz sentido você recusar essa venda, entendeu? Mas futebolisticamente falando, foi o all-in, que a gente cansou de repetir por aqui. Eu acho que viralizou um pouco, de uma maneira um pouco errada, né? Viralizou por manchete. E como esse foi um assunto que chegou até mim algumas vezes, e eu vi o vídeo completo, eu falei, cara, não, tem que lançar um vídeo sobre isso pra gente poder debater um pouco mesmo e mostrar que tem muita coisa além da manchete. Em resumo, não leiam só a manchete. Mas você pode discordar também. Discorda? Coloca aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima, valeu.